Fala galera, professor Fernando na área e nosso vídeo hoje tem como principal objetivo falar um pouquinho sobre o score de cálcio coronariano. Existem muitas dúvidas que você tem, fazer o exame em si ele é até considerado fácil, que a gente vai fazer bem rapidinho, bem tranquilo, mas quando começa a entender o processo que é um pouco mais trabalhoso. Então só para sintetizar rapidamente o vídeo, o score de cálcio coronariano tem o principal objetivo avaliar a quantidade e a concentração de cálcio nas artérias coronárias. E com isso, a gente vai avaliar, numa perspectiva de mais ou menos a cada 10 anos, quanto esse cálcio coronariano pode desenvolver o risco de doença arterial coronariana. Basicamente, o nosso objetivo é pensar que as calcificações das artérias coronárias, também chamadas de CAC, elas podem vir a desencadear um infarto agudo do miocárdio num prospecto a cada 10 anos. Então, existe uma relação muito importante do exame com a reformatação e principalmente com como a gente vai avaliar e quais são os riscos gerados através disso. Então, rapidinho, eu vou simular o exame, vou simular a reformatação e vou dar algumas dicas legais. Então, vou compartilhar minha tela rapidinho para que vocês possam entender como funciona aí nossa relação. Eu vou usar um pouquinho o nosso software da Siemens, né, o Smart Simulator, que é de uma parceria nossa. O Smart Simulator ele é fantástico. Então, eu vou usar o Smart Simulator, que está aí onde vocês estão visualizando, e também vou usar o Single Via para a gente fazer a análise da concentração de cálcio coronariano nesse paciente anonimizado. Tá? Então, vamos lá primeiro fazer o registro. Vou colocar como score de cálcio a nossa referência. Vou colocar um número fictício aí de ID, data de nascimento. Vou colocar o sexo e aí a gente vai puxar o nosso exame, que é o nosso exame de interesse. Essa tela realmente é um somatom Gold Top. E aí vou buscar aqui em coração. O primeiro desse é o score de cálcio coronariano. Vou aplicar. Como nós estamos aqui na plataforma do Senac, a gente não tem paciente, então a gente tem Phantoms e a gente busca aqui diretamente. Eu já puxei o meu Phantom utilizado é o LangCAD underline GoTop underline 48. Então só vou fazer o zerar, então eu zero, vou minimizar e vou começar aí para a gente. O legal disso, você pode perceber que a gente está monitorando já com uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. O nosso scout programado é um scout em AP, mas poderia ser feito um scout AP em perfil. Nesse caso, está só um scout em AP. Então, a primeira imagem que vai sair é uma imagem de um scout. A gente vai programar essa aquisição diretamente para a região cardíaca. Então, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho, para que todos possam enxergar. Ele basicamente já faz a leitura. Como eu escoro, a gente pode então pegar um pouquinho mais, não precisamos correr o risco. Coronária mesmo, a gente limita isso, porque geralmente a associação, muitas vezes vem TC de score e coronária tudo junto. Só alguma parte importantíssima aí na relação. O pedido de coronária pode ser visto como TC de coronárias sem contraste, então aí vem designado como score. Score de cálcio coronariano também vem designado como isso, ou simplesmente TC de coração sem contraste. Tudo isso é direcionado para a avaliação do score de cálcio coronariano. Tem que ser feito monitoramento, sim. Lógico que a gente não vai falar isso sobre eletrofisiologia cardíaca, mas é para a gente pensar num ciclo e no próximo ciclo. E aí, o intervalo de um ciclo para o outro é onde a gente vai fazer a aquisição. E aí você vai pensar em prospectivo, retrospectivo, mas essa não é a ordem agora, é só para falar de score de cálcio coronariano. Bom, vamos lá, programamos aí nosso bloco de corte, vamos levar a nossa linha para fazer a nossa varredura, que esse é o nosso objetivo. Então você pode perceber que a aquisição, ela sempre vai estar intercalada de um ciclo cardíaco para um próximo ciclo cardíaco. Então, exatamente o time da aquisição é onde o ciclo cardíaco ele está mais tranquilo. Então, olha lá, exatamente a nossa varredura, ela está baseada no time do ciclo cardíaco que realmente, supostamente, o coração está parado. Então, beleza, de uma forma bem rápida, objetiva para esse vídeo não ficar tão extenso, porque eu quero falar algumas coisas. Então, a gente tem aí
o score de cálcio coronariano, a investigação de TC de coronária sem contraste ou coração sem contraste. Bom, legal. Então, nessa primeira etapa, a gente faz a varredura. Eu poderia usar esse mesmo software e já fazer a concentração, mas eu preferi também aproveitar usar o single via como referência e vou puxar um paciente aqui para que a gente possa. Então, no software, no single via, eu escolhi um paciente anonimizado, vou no Open With e vou lá no CT CA Scoring, ou seja, a gente vai avaliar a concentração de score de cálcio. Ele vai me puxar aqui e ele vai também fazer a relação de quanto de score coronariano a gente vai ter durante todo o processo. E aí ele vai me puxar, ele vai me dar uma informação aqui embaixo, qual coronária que é, se é direita ou se é esquerda. Você pode perceber que esse índice está através de coloração, então cor verde, amarela, azul, e conforme a gente vai manipulando, a gente consegue entender quanto de score de cálcio tem e qual a localização dessa concentração de score. Então, aonde ele está, quanto de placa que a gente tem, se é uma concentração razoável ou pequena de score de cálcio. O foco, aqui tem bastante concentração, tá vendo? Nos pontos específicos e por coloração. Então, qual que é e quanto vai gerar. O nosso principal objetivo desse vídeo é olhar isso daqui, ó, que é o nosso gráfico. E o gráfico é o ponto-chave do score de cálcio. Por quê? É nesse espectro que a gente vai avaliar aonde está o nosso paciente e aí usar as duas referências primordiais para a gente entender se esse paciente vai desenvolver um risco de uma lesão coronariana. Primeiro ponto-chave do processo é olhar onde o nosso paciente está e olhar um prospecto a cada 10 anos. Então, se a gente está aqui a 45, a gente vai olhar um prospecto para 55, um prospecto para 65, um prospecto para 75 e 85 anos. O nosso paciente exatamente está aqui em 82. E a concentração de cálcio que ele tem, ele vai ser determinante para falar, olha, esse paciente tem um risco coronariano ou não. Esses dois pontos chaves a gente sempre vai buscar em duas metodologias científicas. Primeiro, eu vou colocar aí a metodologia chamada MESA. A MESA tem como principal objetivo a análise da idade da artéria coronária. A gente vai fazer um cálculo baseado em idade do paciente, idade de quanto esse paciente faz as suas investigações e o risco que vai ser gerado. Então, se eu quero saber se eu estou correndo risco de desenvolver uma lesão coronariana, então uma dica legal é ir pelo cálculo MESA. O MESA faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia e quando você clica aqui, ele vai te dar referências para você entrar lá e fazer o cálculo da pontuação e de risco de lesão coronariana designada por placa de calcificação. E a outra parte que é o que vai sintetizar aquele gráfico é a relação de algumas pesquisas científicas usando o método de Agatston. O Agatston, ele vai avaliar a relação, deixa eu colocar aqui, depois eu compartilho esses artigos com vocês e os links, a relação de olhar para as placas de cálcio coronariana e gerar um gráfico de risco, que é aquele gráfico que está no aparelho single via. Então, a cada 10 anos, eu avalio quanto é o percentil, a porcentagem de risco de ir desenvolvendo. E ele vai de uma placa de 0 até um score de 800, uma idade de 40 até uma idade de 74 anos, e ele vai avaliar com essa base e, lógico, consequentemente, olhando aqui o nosso single via, o risco que o nosso paciente tem de desenvolver qualquer lesão coronariana perante o score de cálcio. Então, galera, prestem bastante atenção. O score de cálcio coronariano não é balela. O score de cálcio coronariano ele tem um propósito muito grande. É avaliar a concentração e avaliar o risco ou prospecto ao longo do processo. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela aqui, voltar um pouquinho para vocês, para que a gente possa ter a relação total. Deixa eu parar de compartilhar. Então, a minha dica de hoje é falar sobre o score coronariano. Então, cuidado. O score coronariano não é uma balela. Ele é um propósito. Ele tem um propósito de análise. E não tem muitas vezes a necessidade de avaliar pela coronária. Detalhe,
O score de cálcio é o objetivo de avaliar as concentrações de placa de cálcio dentro das artérias coronárias. Eu não vejo lumen com definição, não vejo algumas outras patologias associadas. Aí sim, a CT coronárias é o principal método, a metodologia principal de investigação. Então, cuidado. Mas é um exame muito bom, é um exame muito importante, que todos deveriam fazer, porque assim a gente diminuiria o risco de lesão coronariana designada por placa de cálcio. Beleza? É isso, galera. Vídeo simples, rápido e objetivo. Me sigam lá, curtam lá e um grande abraço a todos. Tchau!